dia, meus irmãos. Estamos dando início ao nosso estudo bíblico de hoje e temos como tema na nossa escola bíblica dominical a luta pela paz. Os transformados em seu caráter são pacificadores. E o texto base para a nossa reflexão nesta manhã se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 12, apenas o versículo 14, onde lemos: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Queridos irmãos, a busca pela paz é um desejo sublime e uma virtude de sábios. Os pacificadores são chamados por Jesus Cristo de bem-aventurados e foram por ele identificados como filhos de Deus. A paz prometida por Jesus Cristo aos seus discípulos foi: Deixe-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Há um grande contraste entre a paz de Cristo e a paz do mundo. É que a paz do mundo é baseada em aparências, em tentativas humanas de evitar a verdade que confronta, enquanto a paz de Cristo é trazida pela verdade, pela obediência à sua palavra, em razão da amizade conquistada por Jesus Cristo em nosso favor. A paz do mundo é fabricada pelo homem, geralmente fruto de certa ideologia política e contratos de tolerância. Porém, a paz de Cristo é a paz dada pelo Espírito Santo no interior do homem, em razão da satisfação da justiça divina aplicada em Cristo. Em outras linhas, seria dizer que a paz que o mundo oferece ela é passageira, é efêmera, ela não passa de uma trégua. Mas a paz que Cristo concede é aquela paz que nos dá a verdadeira paz com Deus. É aquela paz que pode apaziguar todos os conflitos da nossa alma. Eu tenho uma grande estima pelo autor C.S. Lewis, esse que você está observando na fotografia. É o autor das Crônicas de Nárnia, que você já conhece, já deve ter assistido a algum filme. Ele tem um texto que ele publicou no ano de 1940, dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial, e esse texto tem o seguinte título: Por que não sou pacifista? Nesse texto, C.S. Lewis ele desconstrói a ideia do pacifismo universalista, que era uma ideia muito comum em determinadas ideologias políticas. E eu quero compartilhar um trechinho desse texto com você nessa hora. C.S. Lewis declarou: Creio que saber viver consiste em combater cada mal iminente da melhor forma possível. Impedir ou adiar por meio de política sábia uma guerra específica ou deixar um conflito mais curto pela força ou habilidade, ou menos terrível mediante a demonstração de misericórdia aos vencidos e aos civis, será mais útil do que todas as propostas de paz universal feitas até hoje. Assim como o dentista que acaba com a dor de dente merece mais crédito do que todos os que pensam que elaboram uma fórmula para produzir uma raça sem problemas de saúde. C.S. Lewis. Queridos irmãos, precisamos ter uma ideia e entendermos que numa guerra é necessário que se estabeleça a verdade. E a verdade, em muitos casos, é revelada pela crise, pelo enfrentamento, pelo confronto. Paulo confrontou Pedro quando este se tornou politicamente correto, para usar um termo de hoje, em relação àqueles que estavam nos dias de Paulo e Pedro defendendo a circuncisão. E numa postura claramente pacifista, Pedro pensou que poderia ficar em cima do muro, numa questão de complexidade que envolvia a fé e profissão daquilo que era verdadeiro. O relato dessa discussão se encontra na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, versos 11 a 14. Em outra ocasião, em Romanos 13, verso 4, Paulo argumentou em favor do uso da espada, dizendo que era necessária a atuação do Estado em casos de guerra, e poderia usar como exemplo o crime organizado aqui no Rio de Janeiro, onde é necessário a atuação do Estado, legitimados por Deus. E a autoridade do Estado é instituída por Deus, porque nós entendemos que ela é serva de Deus para o cumprimento do seu bem. Mas eu preciso compartilhar algumas pressuposições, algumas verdades
para que você possa entender a verdadeira paz que só podemos desfrutar mediante Jesus Cristo. A primeira pressuposição é essa: o mundo não pode conceder a você a verdadeira paz. A paz garantida a todos os cristãos é espiritual. A ausência do julgamento final do pecado, a certeza da não condenação ao inferno e de uma morte que transporta-nos para o reino do Senhor. Jesus Cristo disse que os discípulos teriam muitas aflições, o que não representaria a ausência de paz no mundo espiritual. A paz espiritual é a certeza de que, apesar de todas as perseguições e conflitos, estamos sendo guiados pelo Espírito do Senhor, ainda que andemos pelo vale sombrio como a própria morte, conforme declarou o salmista no capítulo 23. O salmista claramente afirmou no Salmo 119: grande paz têm os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. A ausência de tropeço não significa que você nunca errará. Não! Significa que a sua vida estará segura nas mãos do seu Criador, que é Deus. E eu quero dizer uma coisa para você: estamos necessitando de paz em nossos dias. Estamos aflitos, alarmados. Mas o servo do Senhor, ele não busca a paz à custa de concessões e parcerias superficiais. O pacificador não é aquele que aceita pecados alheios a fim de não ter conflito e não ter inimigos. Mas Cristo nos ensina que a paz espiritual, ela não se faz fora da verdade. Significa que para ter paz genuína é preciso santificarmos a nossa vida com Deus. Por isso que o autor aos Hebreus nos recomenda dessa forma no versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, e sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí eu quero que você observe algo aqui no texto base da nossa reflexão. Porque paz e santificação, elas estão juntas, elas andam juntas. Paz com o pecado poderia ser visto como uma impiedade. Paz sem a verdade, ela pode ser visto como hipocrisia. Paz sem Cristo é uma ilusão. E direitos humanos sem Deus seria uma falsa religião ou paganismo. Mas eu quero também compartilhar um outro pressuposto com você nessa manhã. Persiga a paz e a santificação. Meus irmãos, uma vez que o cristão recebe a verdadeira paz que Cristo lhe dá, ele passa a experimentar os benefícios da santificação. Uma vez que somos perdoados em Cristo e justificados diante de Deus, nós somos santificados continuamente e lutamos intensamente contra os pecados que a cada momento estão nos assediando. A leitura desse trecho da carta aos Hebreus, no versículo 14, nos mostra com muita clareza a relação que existe entre uma vida de consciência limpa e pura diante do Senhor, por termos recebido o perdão que vem de Cristo, e a consequente busca pela piedade e o exercício sincero da adoração ao Senhor. O grande problema é que muitos de nós queremos viver uma vida de paz, mas continuamos a nos entregar às paixões mundanas, na esperança de desfrutarmos do prazer momentâneo. Eu quero dizer para você que o prazer momentâneo ele não vai garantir para você um estado de conforto. Não é dessa maneira que o crente deve caminhar. O cristão ele é açoitado pelo Senhor para que não se acomode a uma vida displicente. Se Deus nos reprova por alguma atitude nossa e tira a nossa paz momentânea, é porque Ele deseja a cada momento nos aperfeiçoar. O autor aos Hebreus, se você voltar um pouco do texto, lá no versículo 12, ele vai dizer que Deus ele nos disciplina para aproveitamento. Em alguns momentos, as disciplinas elas são motivos de tristeza, mas elas têm um claro objetivo de nos manter no caminho, de produzir em nós a verdadeira paz, que é um fruto pacífico aos que têm sido
pela disciplina, exercitados como um atleta que persegue para o alvo, para o objetivo, frutos de justiça. É o que o autor vai compartilhar no versículo 11. O autor aos Hebreus nos convida a caminharmos, em caminhos retos, em caminhos santificados pelo Senhor. E o escritor aqui, meus irmãos, ele insiste no fato de que a paz deve ser buscada como um atleta que busca os objetivos. Por isso ele diz: reestabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. Está aí no verso 12. Significa que essa busca é o fruto de um coração limpo, de uma consciência purificada. No versículo 13 ele declara: fazei caminhos retos para os pés. Como estão os seus caminhos? Quais são os caminhos que você tem trilhado nessa busca de se aperfeiçoar diante do Senhor? É importante a relação que temos visto nas lições anteriores, porque a formação do caráter cristão implica em deixar de fazer algumas coisas e começar a fazer outras. Significa que nós precisamos resistir e abandonar o pecado e nos ajustar no caminho que é reto e santo diante do Senhor. Eu tenho ouvido muitos crentes falar sobre sacrifício, sacrificar. E eu tenho exortado e corrigido alguns irmãos desse ponto, dizendo que Deus ele não requer de nós sacrifícios. O sacrifício já foi feito na cruz, mediante Jesus Cristo. Mas Deus ele requer de nós obediência. E para sermos obedientes àquilo a qual o Senhor nos chama, que é uma vida de santidade, nós precisamos nos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Nós vamos precisar abrir mão de algumas coisas que nos trazem satisfações, que nos trazem prazer nessa terra. E quando estamos pacificados em nossa condição espiritual, nós adquirimos forças para ir adiante, para conquistar uma vida piedosa. E uma pessoa santa, que deseja agradar ao Senhor, ela luta diligentemente contra todo tipo de pecado. Ela se preocupa com a sua própria vida e com a vida dos outros que estão ao seu redor, com os seus irmãos em Cristo, cuidando para que ninguém seja faltoso, separando-se assim da graça de Deus, conforme o autor aos Hebreus compartilha ainda no versículo 15. O cristão pacificador, ele luta pela santificação de seus irmãos na igreja de Cristo. E aí nós vamos entender o seguinte, que o cristão pacificador, ele luta contra qualquer raiz de amargura que possa existir no meio da igreja. Você sabe o que é raiz de amargura? Raiz de amargura é uma expressão que se refere a dúvidas, maledicências, malignidades, perturbações, erros doutrinários, provocações inúteis, juízos temerários que alguém no meio da igreja planta, cultiva e espalha, como uma erva venenosa e amarga que brota, conforme Moisés já declarou lá no Pentateuco, no livro de Deuteronômio, capítulo 29, verso 18. E essa amargura, quando ela é plantada na igreja, ela é plantada com o fim de prejudicar o corpo de Cristo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Palavra de Deus para a sua vida. O cristão pacificador, ele percebe essa atitude infame e ele luta contra este tipo de pessoa. Basta você, mas pastor, eu devo lutar contra uma pessoa? Uma pessoa que faz esse tipo de dano na igreja, você deve lutar sim. E João, na sua terceira epístola, ele vai falar sobre isso. E basta você comparar as posturas de Diótrefes e de Demétrio. E aí, essa relação que João está tratando e trabalhando lá na sua terceira epístola, faz uma pergunta para nós. Quem somos nós no corpo de Cristo? E eu preciso dizer a você que há um juízo iminente contra todos aqueles que promovem inimizade e contenda no corpo de Cristo. O cristão pacificador, ele busca com todas as suas forças
lutar contra todo tipo de aparência do mal que se insurge no meio da igreja. Não permite que entre na sua igreja dúvidas doutrinárias, erros teológicos, pregações distorcidas, costumes pagãos, mundanismo, mesmo que isso esteja sendo pregado pelo seu próprio pastor. Reaja contra tudo isso, porque a paz que você busca está sempre aliada à verdade de Cristo e à santificação. Mas eu preciso dizer algo para você. Essa verdade que você deve lutar, essa verdade que você deve levantar como estandarte de Cristo, ela deve ser temperada com palavras de amor. Porque já nos orienta o autor aos Provérbios que a palavra dura, ela suscita ira, mas a palavra branda, ela desvia o furor. E nós, como pacificadores, nós somos construtores de pontes, e não aqueles que cavam abismos entre as pessoas. Nós não somos fazedores de contendas, mas somos aqueles que receberam de Deus, mediante a Cristo, a palavra da reconciliação, conforme o apóstolo Paulo trabalhou na segunda carta à igreja de Corinto. E eu quero concluir, nesse estudo dizendo algumas palavras para a sua reflexão nesta manhã. A paz genuína, ela não é a ausência de lutas, mas a convicção de fé de que Cristo nos livrou do pecado e do inferno e nos trouxe de um estado de amizade com o nosso Criador. Um caráter pacífico não é um caráter inexpressivo e alheio a expressões espirituais. Pelo contrário, um cristão pacificador, ele buscará sempre estabelecer a paz de Deus e as pessoas por meio da obra de Jesus Cristo. E eu quero fazer algumas perguntas para a sua reflexão nessa manhã. Como você tem lidado com a consciência de culpa pelo pecado? Você tem certeza de que não há mais acusações contra você? E como você se relaciona com as pessoas na perspectiva da pacificação? E última pergunta. Sua luta é contra pessoas diretamente ou você tenta levá-las a Cristo por meio das Sagradas Escrituras? Pense nisso nessa manhã. E que a palavra de Deus te envolva. Que a palavra de Deus possa transformar o seu ser. Que a palavra de Deus seja a única regra infalível de fé e prática na sua vida. E que Deus assim lhe abençoe nesta manhã. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus os abençoe.